Oi, eu sou o J-Will e eu vou contar pra vocês como eu crio o personagem. Esse vídeo eu vou focar também bastante na parte de desenho. Então esse vídeo pode servir pra você como escrita também, pra você que gosta de escrever, mas pra você também que gosta de fazer história em quadrinho, histórias ilustradas, seja lá o que for, esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, tá? Eu pretendo mostrar pra vocês todo o processo, desde quando eu tenho a ideia do personagem e até quando eu faço uma ficha básica de personagem, tá? Então vem comigo, mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal, deixa seu like, já aqui no início pra dar aquela engajada pro YouTube e mandar esse vídeo pra mais gente. E se você quiser, você pode participar do nosso grupo secreto lá no Discord, tá? Primeiro link aqui na descrição vai direcionar você lá pro nosso grupo da Discord. E lá você vai poder me enviar seus desenhos, falar sobre os seus personagens, que eu vejo tudo. Aí eu vou fazer vídeos vendo os desenhos de vocês lá e até recriando eles. Então, se você quer eu desenhando o seu desenho, recriando ele aqui no meu estilo de desenho, é só ir lá no Discord pra gente conversar e trocar bastante ideia, tá? Agora sim, vamos lá. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, tá? A primeira parte é a ideia principal do personagem, tá? Quando você vai criar um personagem, não importa se vem primeiro a ideia do personagem ou se vem a ideia da história do enredo ali, de tudo, o que vai acontecer com esse personagem, tá? Não importa quem vem primeiro. E o que importa é você saber que essas duas características, tanto o personagem quanto a história por si só, precisam estar juntos, tá? Então você só vai começar de fato a criar um personagem quando você tiver a ideia do personagem e a ideia da história, tá? Então, como eu falei, não importa se veio primeiro a ideia da história e depois o personagem, ou se primeiro veio o personagem e depois a história, tá? O que eu tô querendo falar é que o seu personagem precisa combinar com a história, né? Por exemplo, se você tá fazendo uma história de terror, não faz muito sentido você fazer um personagem super alegre. Ele até pode ser alegre, mas você precisa trazer ele para aquele universo da história, tá? Isso também serve para se você gosta de escrever e desenhar fantasia, tá? Então faz sentido você fazer sereias, fadas ou lobisomens, enfim, para uma história com fantasia. Mas não faz sentido você fazer isso para uma história de romance com humanos comuns, sabe? Então o seu personagem está altamente ligado com o enredo da sua história. Então é muito importante. E esse é o primeiro passo de qualquer personagem. Ter a ideia dele principal e ter a ideia da história. Não faz sentido você, por exemplo, criar um personagem que é tímido, que é quieto e colocar ele já no início da história em momentos onde ele tem que erguer a voz ou em momentos em que ele tem que ser corajoso. Não faz sentido. Por isso que pra criar um personagem você precisa ter uma história, tá? E se você tá criando o seu personagem principal, o seu protagonista da história, é muito importante você entender também que ele vai sofrer alterações, tanto na personalidade, como pode ser também que tenha mudanças físicas, tá? Tem muitas histórias que amam fazer transformações, né? Tipo, de dar um glow up no personagem, mas isso aí depende do seu personagem. O que eu tô querendo falar é de aspecto intelectual. O seu personagem, o seu protagonista precisa começar de um jeito a história e terminar o jeito completamente mudado. E é isso que vai fazer ele ser um personagem interessante. Então você tem que criar o seu personagem sabendo quais são os traumas dele, quais são os problemas que ele tem, aspectos da personalidade que faz com que ele acaba tendo algum problema para desenvolver a história, mas que supere isso de alguma forma, tá? Então personagens interessantes e os protagonistas principalmente são aqueles personagens que começam de um jeito, terminam de outro jeito. Mas aí você não vai criar duas fichas de personagens diferentes, não. Você vai criar uma ficha de personagem que você entenda que ele vai estar no início da história de um jeito e no final da história de um outro jeito completamente diferente, interligando isso com os problemas, sabe? Por exemplo, se seu personagem é muito tímido e a história fala sobre ser bravo, sobre enfrentar os problemas, então você sabe que esse é um aspecto da personalidade dele que vai mudar. Então, tipo assim, você tem que falar sobre esse aspecto da personalidade quando você tá criando ele, mas você também tem que ter em mente que uma hora isso pode mudar. Então a ideia principal é isso, é saber que seu personagem existe e saber que história que ele tá inclusa. Não que você precisa saber toda a história corrida, assim, precisa saber o início, meio e fim, não precisa necessariamente saber inteira a história, mas você precisa entender o que você quer fazer, porque não adianta você criar um personagem super legal e a história não ser tão legal, né? Então, dica número 1, o seu personagem precisa ser um aliado da sua história. A dica número 2 é referências. Não que seu personagem seja criado em alguém. Talvez você tenha uma inspiração de uma pessoa pra criar seu personagem, mas talvez não, talvez você esteja criando uma pessoa do zero. Só que eu preciso te falar que isso não existe, tá? A gente só cria aquilo que a gente já conhece. Eu já falei isso aqui no canal, pretendo voltar com outros vídeos falando mais sobre isso, mas gente, mesmo que inconsciente, tudo que você cria é algo que você já conhece. Ou seja, você tem que ser criativo não pra criar pra criar uma coisa que você não conhece, mas
mas pra juntar ideias que você já conhece e criar uma coisa nova, tá? É assim que acontece o mundo, é assim que acontece a arte. Então pode ser que você não tenha uma pessoa específica mirando pra fazer seu personagem, mas pode ser que você traz aspectos físicos e da personalidade dele de pessoas que você já viu, que você conhece, ou que viu algum filme, ou que já leu sobre. Então, nada do que você cria é completamente único, novo, não. Você só precisa ser criativo e ter uma certa noção de criar um personagem totalmente único, trazendo coisas que você já conhece. Então, a partir do momento que você aceita que você não cria nada do zero, do nada, porque você não cria algo que você não conhece, você precisa ir atrás de referências, porque isso vai te ajudar muito. Para isso, eu uso Pinterest, tá? Então, no Pinterest, lá dá pra você criar pastas. E aí, eu gosto de criar pastas com o nome do meu personagem que eu tô criando. Às vezes, o nome pode mudar, então eu boto, tipo, o nome que ele tem no momento, então depois se mudar, depois é só você mudar o nome. E ali eu coloco várias imagens que me remetem a esse personagem. Então, lá você vai colocar pessoas que parecem com seu personagem, pessoas que têm estilo de vestimenta do seu personagem. Eu gosto também de colocar frases que seu personagem gostaria ou falaria. Tudo que remete a esse personagem, você coloca dentro dessa pasta. Você até pode dividir em pastas diferentes. Pai, personagem Maria, vamos inventar. O personagem Maria, frases da Maria, roupas que a Maria usaria, cabelo, estilo. Você pode fazer isso. Eu gosto de fazer uma pasta só pra tudo, porque quando eu entro dentro dessa pasta, eu fico imerso no universo daquele personagem, tá? Então isso é muito importante pra mim, mas você organiza aí do jeito que você quiser. Uma coisa também que é bem importante nessa hora de pegar referência no Pinterest, como eu dei a dica pra vocês, é você também colocar imagens da casa desse personagem. Eu gosto muito de colocar o quarto, porque o quarto é um lugar onde, se você quer conhecer alguém e quer saber como que essa pessoa vive, vai no quarto dessa pessoa, tá? Então, o quarto vai ser um ótimo lugar pra saber se essa pessoa é desorganizada, se o quarto estiver bagunçado, pra saber se a pessoa é uma pessoa criativa, então pode ser que ela tenha um mural cheio de fotos. Se é uma pessoa familiar, pode ter várias fotos da família. O lugar onde seu personagem vive diz muito sobre ele, tá? Por isso que eu gosto de colocar também. Uma coisa também que é muito bom você colocar na hora que você tá pegando ideias pro seu personagem é colocar, tipo, por exemplo, fotos que mostram o estilo de vida dele financeiro, assim. Por exemplo, se você pegar uma casa ou um quarto que, sei lá, não tem... que é muito simples, que não tem uma pintura ou que não é rebocado, enfim, isso já vai trazer uma outra ideia pro seu personagem, tá? Voltando até pra primeira dica, que o seu personagem precisa ser coeso com a história. Se seu personagem for rico, ele vai ter uma casa mais decorada e bem feita, mais organizada, porque pode ser que ele tenha uma empregada ou empregado. Mas se seu personagem, por exemplo, tiver problemas financeiros, não faz sentido você fazer um quarto extremamente incrível, super decorado. Então, você tem que pensar em tudo na ideia, nas referências, você tem que pegar referências que são coesas, tá? Então, tipo, por exemplo, se seu personagem é muito quietinho, ele é tímido, não faz sentido você pegar roupas pra eles que sejam, tipo, muito estilosas, que chamam a atenção, porque esse seu personagem que é tímido, ele não quer chamar atenção quando ele sai na rua. Então, tudo isso tem que ser coeso, e é nessa hora de buscar referência e também de escrever. Você pode escrever, obviamente, sobre o seu personagem, não precisa só com imagens. Eu tô falando imagens porque eu sou uma pessoa muito visual, tá? Então, não faz todo sentido porque eu sou desenhista. Então, pra mim, faz muito sentido eu buscar através de imagem essas informações. Mas você também pode escrever, tá? Eu só tô dando a ideia pra vocês pegar imagens. Eu dei o Pinterest porque eu acho que é uma plataforma legal pra fazer isso, que ele te dá várias ideias. Acho que muita gente já conhece, né, a plataforma, então sabe como funciona, mas se você não conhece, dá uma fuçada no Pinterest. E sério, confie em mim, faz pastas do seu personagem, coloque tudo que remete a ele e tenta ser o mais coeso possível. Agora a dica número 3 é traços, tá? Essa é uma parte pra quem gosta mais de desenhar seus personagens, quem ilustra ou quem faz quadrinhos, mas não significa que se você não desenha, se você não sabe desenhar, não significa que você deve pular essa dica, porque às vezes a dica que eu vou dar aqui pra você pode trazer pra você uma inspiração de criar algo artístico completamente novo. Se você não sabe desenhar, saiba que aqui no canal tem vários tutoriais de desenho e você pode tentar começar a desenhar seus personagens. Se você já desenha, aí já tá fácil, né? Se você já acompanha aqui o canal, sabe que tá fácil desenhar o seu personagem. E a dica é justamente essa: desenhe o seu personagem. Eu vou mostrar pra vocês agora como que eu estou fazendo os desenhos dos meus personagens, da história que eu tô escrevendo.
vendo que são 8 personagens e eu vou dar um spoiler pra vocês de um deles, tá? Só pra mostrar pra vocês, esse aqui é a line art, tá? Do desenho que eu fiz. E eu fiz esse desenho manualmente, tá? Eu fiz com lápis normal. E aí eu bati uma foto e contornei aqui no computador e ele ficou assim. E aí depois eu fui colocando todas as partes certinho, as cores. E aí a partir daqui eu faço todo o desenho digital, dando sombreamento, jogo de luz e sombra, cores, enfim. Isso aqui é só pra mostrar mesmo pra vocês como é que eu faço, tá? Já tem aqui vídeos no canal fazendo desenhos digitais. Eu não sou o melhor desenhista de desenho digital, tá? De arte digital, eu ainda tô aprendendo. Bom, eu tô até inclusive aprendendo fazendo esses personagens, tá? Então antigamente eu desenhava à mão mesmo, eu fazia toda essa parte à mão, mas agora eu tô fazendo tudo virtualmente porque eu gosto, tá? Depois que o personagem tá pronto, ó, eu posso colocar ali em que fundo eu quiser. Depois eu vou até mostrar essa personagem junto com os outros personagens pra vocês verem que depois que você cria o seu personagem, coloca luz e sombra. Ui, quase que eu apago a foto. Coloca luz e sombra, tudo. Você faz o que você quiser com ele. Eu sempre salvo em PNG o personagem sem o fundo. E aí depois eu crio o fundo, tá? E essa imagem aqui foi a primeira coisa que eu fiz dessa personagem. E eu coloquei um fundo que não dá pra ver direito, mas é como se aqui tivesse um oceano, aqui é uma janela, porque a história se passa em um local onde tem praia. Então eu já coloquei esse personagem, essa personagem, a Yanni, dentro já do universo da história, né? Inclusive eu até acrescentei uma luz aqui, tipo, mais clara, como se estivesse entrando um sol na janela, pra dar essa sensação de tipo de ensolarado, sabe? Aí eu posso fazer o que eu quiser com essa personagem. Eu posso colocar ela em algum fundo, ou eu posso colocar ela com os outros personagens, por exemplo, ó. Aqui tem os outros personagens. Não são todos os personagens da história que eu tô fazendo, mas já é uma boa parte, é um bom spoiler aí pra vocês. Então, a partir daqui, eu tenho pelo menos o conceito principal do personagem, mas ainda não é tudo, tá? O porquê eu gosto tanto de fazer desenhos assim? Porque assim eu posso criar algo completamente novo e sem me limitar, entendeu? Tipo, por exemplo, o vestido que eu coloquei nessa personagem, eu criei, eu que pensei, a roupa que eu botei junto com esse óculos, a maquiagem, tudo nesses desenhos eu escolhi. A posição, até desculpa pela posição dela que não ser muito family friend, mas enfim, o que eu quero falar é que a vantagem de você desenhar os seus personagens, mesmo que não seja o seu foco, é justamente isso, você não se limitar, além de você praticar uma outra forma de arte, além da escrita, ou dependendo da forma que você vai fazer a sua história, né? Então aqui está mais uma diquinha pra vocês. Agora que eu terminei, eu gosto de fazer uma ficha de personagem básica, tá? Depois que eu desenhei o meu personagem, coloquei elementos das referências, eu gosto de criar tipo como se fosse um character sheet. Character sheet é bastante usado para personagens de jogos, onde eles criam tipo um cartazinho básico com o seu personagem. Você pode colocar ele em diversas posições, principalmente se você vai ilustrar várias vezes esse personagem. Você pode também botar características como nome, características assim, tipo básicas, mas também depois características mais do intelecto do seu personagem. E aí vai de você. Eu gosto de colocar algo bem mais básico, porque eu gosto de criar tipo uma fichinha mesmo básica do personagem, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar pra você como que eu faço. Agora a gente vai fazer o conceito básico do personagem, tá? Que é tipo como se fosse um banner de apresentação, vamos dizer assim. É uma fichinha de apresentação. Então, nessa parte eu não coloco 1 milhão de informações, mas eu gosto de colocar o personagem. Como vocês podem ver ali, eu fiz outros 2 desenhos de rosto dela, expressando alguma coisa, sabe? No primeiro ali de cima eu coloco ela com uma cara tipo de assustado, como se estivesse vendo algo que não queria ver. E na de baixo uma cara de triste. E ali o desenho que eu já tinha feito, né? Que é ela de corpo inteiro, pra mostrar um pouco do estilo dela, um pouco do jeito dela. E como ela é bem desinibida, assim, o jeito que ela tá pousando, isso já mostra um pouco da personalidade dela. Porque essa personagem, ela não é muito tímida nem nada. Então ela gosta de posar, ela gosta de aparecer. E aí essa é a parte onde eu tô criando o bannerzinho. Eu não sou designer, eu não entendo nada direito, mas eu gosto de criar isso justamente porque parece que concretiza mais a ideia do personagem, sabe? Depois vocês vão ver até que eu dou uma mudada bastante. Eu até não gravo até o final pra não mostrar todos os spoilers pra vocês, mas basicamente o que eu faço? Eu coloco a personagem, eu coloco mais alguns desenhos dela. Quanto mais colocar, melhor, tá? Eu fiz 2 ali, porque eu não tive muito tempo pra terminar esse vídeo, mas eu quero fazer mais expressões dela, tipo ela rindo, ela feliz,
feliz, ou ela interagindo com outro personagem, eu quero fazer isso também, tá? Ó, eu coloquei flechas e coloquei coisas que identificam ela. Por exemplo, ó, amo o cabelo colorido dela. Aí eu também coloquei, tipo, usa muitos acessórios coloridos, coisas físicas, mas também coloquei coisas, tipo, sentimentais. Por exemplo, eu coloquei, depois ali vocês vão ver que eu coloquei, tipo, que ela tem problema com a autoestima, que ela não tem problema de aceitar o próprio corpo, que ela tem problema com os pais. E ali naquele quadradinho que eu fiz ali em cima, da parte ali, eu coloco uma breve explicação do que é essa personagem, o que ela tá envolvida, qual que é a trama por trás dessa personagem, tá? Então, como eu já sei disso, eu já coloquei, mas sem dar spoilers nem nada, eu só coloquei mesmo como se fosse uma sinopse de filme. Sabe quando a gente assiste um filme, tipo, ó, como vocês estão vendo, sabe quando a gente assiste um filme e atrás tem a sinopse? Não diz nada sobre ele, mas ao mesmo tempo te introduz pra história. Então foi isso que eu fiz ali. Se vocês quiserem dar pausa pra ler o que tá escrito ali, fiquem à vontade, tá? E enfim, esse é o character concept, o conceito do personagem. Agora que eu já fiz esses 4 passos, que veio desde ter a ideia principal, buscar referência, desenhar meu personagem e criar uma ficha de personagem básica, a partir daqui é uma ideia para um outro vídeo, tá? Aí depende muito do tipo de coisa que você vai fazer com a sua história. Por exemplo, se a sua história é em quadrinho, então você vai ter que buscar como criar quadrinhos. Se a sua história é história escrita, então você vai ter que estudar a escrita, tá? Esse vídeo eu tentei fazer ele o mais universal possível para que ele não seja só para quem faz quadrinho, para que ele não seja só para quem escreve ou só para quem ilustra, tá? Eu fiz esse vídeo para trazer, para pelo menos ser uma introdução de como criar um personagem. Mas é claro que eu não tenho um estudo acadêmico por trás disso. O que eu tô falando para vocês são coisas que eu aprendi durante o tempo, porque eu amo escrever e eu amo criar histórias. Eu gosto de escrever e ilustrar minhas próprias histórias. É uma coisa que eu venho fazendo e que tá me inspirando muito e que eu tô amando fazer. Eu nunca falei sobre isso antes aqui no canal, porque eu sempre fiquei meio inseguro. Então, uma dica que eu dou para vocês: não se sinta inseguro. Busque aprender. Leia livros sobre criações de personagens. Eu falei aqui muito por cima, mas e aí num próximo vídeo eu posso vir mostrar pra vocês como que eu faço isso, tá? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu posso, como eu falei, vir falar mais ainda sobre o assunto. Mas antes disso, eu preciso saber se vocês gostaram. E eu só vou saber se vocês gostaram com vocês dando muito like nesse vídeo. Sério, se você não der like nesse vídeo, eu não vou continuar falando sobre isso, porque é uma coisa nova que eu tô testando. E eu preciso que a resposta seja positiva. Então, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e participa do nosso grupo secreto lá no Discord. Manda os desenhos de vocês, as histórias, os personagens de vocês. Eu vou adorar ver. Lá é um ótimo lugar pra gente conversar sobre arte. E eu vou, como eu falei, eu vou fazer vídeos com conteúdos de lá. Então eu vou fazer vídeos tanto olhando os desenhos de vocês aqui pro canal, como recriando alguns deles. Então é isso, galera. Espero muito que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e, como sempre, continue desenhando.